E aí, meus amigos, bom dia. Hoje, dia 15 de janeiro, quarta-feira. Tá chegando o dia 20 aí, né? Falaremos sobre o tema Não seja um homeless espiritual. Homeless quer dizer sem teto espiritual, tá? Este texto que nós vamos ler agora é um dos mais que eu ouço pelos religiosos. E normalmente sempre a primeira parte deles. Eu já fiz um comentário sobre esse texto aqui, tá? Sempre uso a primeira parte. E quem não quer saber que Deus, né, coopera para o bem, né, dos que o amam, e quem vai questionar se o amor de Deus é real ou não? Ninguém, né? Pois bem, basta que a palavra bem não seja, né, o eros, né, e nem tampouco o filéu e nem o estorguê. O amor eros é aquele amor de dar em troca, né, erótico. Te dou prazer, você me dá prazer. Filéu é aquele amor de trocar figurinha, de amigos, né. O estorguê é amor familiar, mas não está na Bíblia, essa palavra, tá? Mas é um amor familiar. E o outro amor é o ágape, no qual nós vamos falar agora, que é o amor sacrificial. Ou se no caso do texto é agapós, tá? Logo, a compreensão de Deus não tem nada a ver com a nossa vidinha de justiça própria, tá? Além de que esta cooperação divina são para os que são chamados e conforme o propósito, tá? O decreto, em algumas Bíblias decreto, outras propósito de Deus, que é traduzida, que é aí que mora o problema, tá? Como próteses. Então, a tradução ali não é propósito, não é decreto, é prótese. E o que é uma prótese? Prótese, isso aqui é um óculos, uma prótese, né? Se você usar uma muleta, é uma prótese. Se você usar uma cadeira de rodas, é uma prótese. Colocou um gesso, é uma prótese. Então, tudo aquilo que é colocado em você para melhorar a sua vida, chama-se prótese, ok? E o texto é bem claro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, segundo os que são chamados pela sua prótese. Então, tudo se resume a essa palavra prótese aqui. Então, todas as coisas vão cooperar para você que ama a Deus, mas se você tiver a prótese. Se você não tiver a prótese, não vai cooperar. E eu sei que a maioria das pessoas não consegue entender dessa forma, e os pastores normalmente não ensinam assim, tá? Enfim, ou você tem o chamado e a prótese, tá? Dele, que muda o seu coração para poder amá-lo e ser cooperado por ele. Ou você vive um grande me engana que eu gosto, tá? Dentro da sua própria igreja e vai dar com a cara na porta. Em Romanos 8:28 diz, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lindo, né? Só esqueceram que tem uma vírgula. Daqueles quem? Que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, segundo o que? Sua prótese. Percebeu que o texto, uma coisa está atrelada na outra, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, segundo aqueles que são chamados com a sua prótese. Percebeu? Tem que ter a prótese. E qual é a nossa prótese? É o selo do Espírito Santo que está em nós, ninguém vê. Se você não tiver esse selo, se você não tiver convicção, como diz a própria Bíblia, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu ouço a voz dela. Entendeu? Você tem aquela convicção de que você é filho de Deus, não que você será filho de Deus. Mas você não tem aquela convicção porque você sente no coração. É porque simplesmente você faz a vontade do Pai. E a fazer a vontade do Pai, a coisa não é muito fácil. Primeiro que ele fala, tem que amar a Deus sobre as suas coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Amar a Deus é tão fácil, né? Que você não vê. Como que você vai amar o próximo que você está vendo? Entendendo? Então, se você não ama a Deus que você não vê, óbvio que você não vai amar o próximo que você vê. A ordem dele é o quê? Ir de fazer discípulos. Eu volto a essa pergunta. Você faz discípulos? Você tem anotado o nome das pessoas que você faz? Não tem. Ou seja, você vive uma vida de religioso. Vida de religioso, irmãos, estão tudo no sal. Tá? Lembra que eu fiz uma exegese do texto quando o escriba perguntou para Jesus: são poucos os que irão para o céu? E Jesus respondeu o quê? Até os dias de hoje, o céu tem sido tomado, né, pela força, mas muitos tentarão e não entrarão. Só que as pessoas esquecem que todos esses verbos, todos, sem exceção, estão na média passiva depoente. É como se Jesus dissesse assim: olha, vocês têm tentado pela própria força de vocês entrar na porta dos céus, mas ela vai estar fechada. A tradução correta seria essa. E quantas vezes eu já vi as pessoas pregando: temos que entrar com força, né? O que é entrar com força na cabeça deles? Fazer campanha de 7 sexta-feira no monte, né? Reunião de oração todo dia de manhã na igreja, coisa desse tipo assim. Irmãos, não é. Se você não tiver um relacionamento com a palavra do jeito que eu estou falando aqui com você, e para você saber esses detalhes, pergunta ao seu pastor, entendeu? Ou pergunta quem sabe. Tem muita gente na igreja que sabe. Eu conheço vários, entendeu? Então vamos lá. Porquanto aos que de antemão, tá? Vou voltar aqui para ler o texto completo. Segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão, na disputa pelo poder, pelo reconhecimento do outro, faça de tudo para obter aquilo que ele acha que é o seu primeiro. Provérbios 22:10 diz: quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os injustos. Vai-se embora. Quem vive em paz não se municia indiscriminadamente, tá? Os inimigos e contenciosos, sim, se apresentam mais fortes e temíveis, e sempre pagam mal contra o bem. Todavia, são cegos guiando outros cegos. Gente, isso é a coisa que eu mais vejo. Eu vejo as pessoas pregando por aí, ele lê a Bíblia e ele conta a história do que ele leu. Ele não consegue entrar por detrás do texto, o que o original fala. Porque a plateia de ontem, irmãos, não é a mesma plateia de hoje. Você tem que ficar antenado com isso. Diz assim em Salmo 38, 19 e 20: mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. E é verdade. Você vai perguntar: por que você não gosta da pessoa? A pessoa nem mesmo fala: não sei. Da mesma sorte os que pagam o mal pelo bem. Não são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Se não fosse a fidelidade divina se estender de geração em geração, com certeza, tá, não saberíamos discernir a mão esquerda da direita. Salmo 119, 90, 91. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece conforme os teus juízos. Assim, tudo mesmo, tá? Tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas, ou seja, ele tem o controle de tudo. Não fique desesperado.
Se você se sente como um homeless, quer dizer, um sem teto espiritual, à deriva, assolado por sentimentos de autopiedade, autocomiseração, tá? De ira, perseguido por sombras, né? Bem neurótico, com imaginários, aquieta-te. Jesus já preparou para você e com muitos vizinhos amáveis um lugar lá no céu. Ele já falou isso. Em João 14:1-3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Receberei para mim mesmo. Lindo o texto, né? Para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, eu fico pensando muito nesse texto, que tem muita gente que acha que nós vamos ter casinha lá no céu, cada um mora na sua casa. É óbvio que a visão aqui está muito além de uma casa, porque nós seremos espírito. Espírito não precisa de casa, tá? O que nós precisamos é estar diante do trono. Isso basta. E ali vai acontecer coisas que nem a Bíblia fala, tá? Porque vai muito além do nosso entendimento, ao ponto do apóstolo Paulo falar que quando ele subiu ao terceiro céu, e já desde já eu quero dizer que não existe essa coisa de primeiro, segundo, quarto, quinto céus, aquilo ali é só uma analogia, tá? E tem muita gente que divide as coisas, tem que ter cuidado com a teologia sistemática também que faz isso, né? Mas eu prefiro ver como uma analogia. Ele falou que são coisas inefáveis, é o que não dá para falar, negócio inexplicável. Se hoje nós ficamos abismados com o holograma, já pensou? Você está usando um celular e a pessoa sai do seu celular em forma de holograma, você passa a mão assim, ó, e nada acontece, passa atravessando a sua mão a pessoa, que já é possível isso, não é verdade? E vai chegar uma hora que o programa da televisão vai passar em holograma, ele vai passar assim na frente da sua tela, não vai precisar da tela. Isso já existe até para carros. O holograma aparece como se fosse um painel, você bota o dedo no nada, mas você está vendo o holograma ali e tudo funciona. Percebeu? A gente nunca imaginava isso. Quando que você imaginar que um dia você ia colocar uma panela de vidro no fogo? Nunca. Mas colocamos. Então, quando você imaginar que um dia você ia ver carros andando pela rua sem motorista? E funciona. Tranquilo. Quando que você imaginar que esqueci o nome daquele aparelho que voa pequenininho agora, que parecia algo de diversão para entregar cartas, né? Entregar encomendas, agora serve para guerra e faz, né, uma destruição. Ou seja, tem muitas coisas, irmãos, que são perecíveis aqui na terra, que lá no céu é para sempre e vai ser muito melhor do que aqui. Junta tudo que você acha que é bom aqui na terra, tá vendo? E qualifica como zero. Lá no céu vai dar muito, muito mais, tá bom? Então, os meus desejos é que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. E que você tenha uma quarta-feira não sendo um homeless, tá? Não sendo um sem teto espiritual, em nome de Jesus. Amém.